que eu vou pegar primeiro? Eu vou pegar o body, tá? A sintaxe é essa, eu preciso selecionar o body, abrir e fechar chaves, é aqui dentro que vai as minhas propriedades e valores, tá? Aqui eu tenho uma regra. Aqui eu acabei de declarar uma regra e aqui dentro eu tenho as propriedades, né, os valores que eu vou aplicar a esse elemento, ok? Eu vou estruturar todo mundo aqui. Então, vou pegar aqui o meu header. Então, vou pegar o meu header agora, que é o meu próximo elemento. Vou abrir e fechar, ok? Eu vou estruturar primeiro, tá bom? Eu vou pegar a minha logo, tá? E aqui no CSS a gente segue a mesma coisa, ó. A gente tem cabeçalho, né? E do meu cabeçalho, né, eu quero acessar a logo. Então, a gente segue uma hierarquia, tá, pessoal? Reparem o seguinte, eu acesso o pai e o filho, né? E assim vai, tá? Então, img, opa, deixa eu voltar aqui. img. E a próxima aqui é o figure. O figure ele vai ficar escondido por padrão, então não vou selecionar ele, tá? Então a gente para na img já, ok? Vamos para o próximo aqui. A gente tem o menu de navegação, tá? Então, cabeçalho menu, não é img, cabeçalho menu. E aí depois a gente tem o nosso UL, depois LI, deixa eu ver aqui, LI, e depois a gente tem a tag A, tá? Então, tá tudo dentro de cabeçalho menu, né? Tudo aqui dentro. Beleza, estruturei essa primeira parte. Agora a Posso gente fazer pode. um comentário rapidão, Edson? Ah, É, só só para dar uma contextualizada, a gente está. Primeiro, isso aqui é uma prática nossa mesmo, assim, eu acho. Primeiro a gente estruturou todo o HTML, o esqueleto, né? Todos os elementos e tudo mais da nossa página. Agora o Hudson está fazendo a mesma coisa com o CSS. Tá? Então, isso. ele está já montando todos os seletores, tá bom? Primeiro ele deu uma introduzida ali, o que que é um seletor, como que funciona, a anatomia do CSS, como que importa. E agora a gente está selecionando todo mundo. Basicamente é isso, tá? Então tá pegando ali, já deixou selecionado o body, por exemplo, tá pegando ali o cabeçalho e todos os elementos do cabeçalho. Depois vai chegar no menu ali, vai pegar todos os elementos do menu. Então, só para o CSS ficar pronto já, os Exato. seletores, essa estruturação. E depois, vocês vão ver que vai ser muito mais simples na hora de estilizar, tá bom? Porque tá tudo certinho já. Tudo tá, beleza. Aqui no menu é só fazer tal coisa. Fica muito mais simples, muito mais prático do que se eu fosse, por exemplo, pegar, fazer o seletor no CSS, já estilizar e ter que fazer todo esse processo cada vez que eu fosse estilizar um elemento. Então, a gente pega, faz tudo, deixa tudo pronto para se preocupar só com a parte mais divertida no final. Então, basicamente é Exato. isso. Exatamente, Maria, bem lembrado. Obrigado por contextualizar o pessoal aí. Mas é isso, pessoal. A gente estrutura primeiro, depois a gente fica com a parte mais divertida. Essa parte é um pouco cansativa, um pouco mais maçante, mas é necessário sim a gente fazer, tá? Acho que não tem outro caminho, não tem um caminho mais curto. É Sim. isso. Então vamos lá. Inclusive, eu tô deixando até comentado aqui para ficar mais fácil de se achar depois, tá? Então, estilo área configuração, estilo do menu, estilo da logo, estilo do cabeçalho, do header, né, como um todo. E assim a gente vai indo, ok? E assim, pessoal, o CSS, ele no começo, tipo assim, a gente vendo HTML, né, bem, beleza, é bem parecido que eu já tô conhecido, mas o estilo ele dá uma pegada mesmo, tipo, putz, estava fácil, mas agora ficou um pouco mais complicado, mas para todo mundo o CSS ele é um pouquinho mais complicado mesmo, tá? Ele é um pouquinho mais difícil de pegar, tem que praticar bastante, tem que fazer várias vezes, tá? Várias e várias vezes para pegar o jeito, tá? Não, ele é bem chatinho. Conteúdo principal, e aqui a gente começa as seções, né? Seção de destaque, estilo, seção de destaque. Então, vamos lá, seção destaque, abre e fecha as chavezinhas, e aí a gente tem a imagem de destaque, a imagem de destaque, img.
e aí a imagem em si, IMG. Mas primeiro a gente seleciona todos os elementos, né? Seleciona todos os elementos, e aí depois a gente vem estilizando, a gente vem com a parte mais divertida da coisa, tá bom? Então, vamos para o próximo aqui. Mas como eu falei, se você consegue encontrar padrões, o trabalho fica um pouco mais curto, tá? Você consegue deixar o trabalho um pouco mais curto e reaproveitar os estilos, né? Não precisar fazer um estilo para cada um, tá bom? Vocês vão ver que muitos estilos, né? Ou muitas regras vão ficar vazias, né? E geralmente a gente dá uma limpada no final ali, que a gente não vai utilizar, beleza? Então vamos lá, seção destaque, seção navegação, seção navegação que eu preciso pegar. Navegação, e aí a gente tem 2 links ali. Então vou deixar um só, e depois a gente adiciona mais um se for necessário. Então, fechei a seção de destaque, vamos para a próxima seção, né? E são iguais, tá? São iguais, então eu vou fazer uma aqui, e aí depois a gente coloca o que é diferente. Seção filmes. Seção filmes. Então, beleza. Então, vou colocar aqui o nome da seção, abrir e fechar. Abrir e fecha bigode, né? H2, o nosso título, e depois a gente tem as listas de filmes. Esse aqui tá mais curto, tá mais fácil. O L, daí LI, é o próximo elemento, figure, e IMG. Beleza. A princípio, beleza, a gente utilizou essas 2 seções, depois a gente não precisa se preocupar com as outras, a gente só vai fazer o que é diferente. Então, é como eu falei, ó, a gente utiliza um estilo só para todas as seções, né? E depois só adiciona o que for diferente. Então, vamos para o rodapé, parte final. Vamos para o rodapé aqui. Estilo, rodapé. Então, rodapé, abre e fecha bigode. E aí a gente tem as colunas aqui. A gente tem o rodapé mídias sociais, e dentro das mídias sociais a gente tem uma lista de links e imagens. Então, beleza. Então, eu tenho um L, tenho um LI, dentro desse LI eu tenho uma tag A e uma tag IMG também. Beleza. Vou deixar pronta aqui, vou deixar prontinha a parte boa para Maria aqui. Sim, não, exatamente. A Maria tá feliz aqui que eu tô Eu tô fazendo parceira. a parte aqui mais chatinha. Não é a parte chatinha, mas é a parte mais trabalhosa. Mas é necessário. Mas é necessário, né? Depois a Maria só vem para a parte boa. Faça essa vida aí. Vou ter que. Da última vez foi a Maria que fez, pessoal. Então tá justo. Ah, verdade. LI, e aqui nós temos uma tag de link também. Então, beleza. Esses caras aqui a gente matou. Beleza. Por último, a gente só tem esse link do código aqui. Então, rodapé. Reparem, pessoal, reparem uma coisa que a gente faz exatamente na ordem do HTML. A gente não sai, tipo, fazendo na loucura, tá? A gente segue exatamente a ordem que está no HTML, tá? Tipo, faz muito mais sentido. A gente não sai distribuindo o código aqui. Por isso que é importante, né, Maria? Por isso que é importante a estruturação, né? Por isso que é importante a estruturação, primeiro. A gente tem aquela ânsia, assim, de já sair codando, já sair estilizando. Não, cara, estrutura bonitinho primeiro, deixa o código legal, tudo na ordem, tá tudo na ordem, mais fácil de achar. E beleza, né? E é isso. Então tá, terminei de estruturar o CSS, né? Vou deixar um pouquinho mais pronto para Maria aqui. Então, vou só comentar esses comentários que eu fiz. Então tá, a gente viu seletor, né? A gente selecionou por classe, né? Só o body que a gente selecionou por elemento, tá? E eu vou colocar aqui alguns estilos gerais, estilos que eu quero que pegue para todo mundo, tá? Então, vou colocar aqui, ó, estilos gerais. Eu quero, e aqui vai ser cabeçalho, e aqui eu vou colocar a página, eu vou deixar assim. Então, aqui, pessoal, eu quero colocar alguns estilos gerais, tá? Aqui eu quero os estilos que pegam para todo mundo. Então, o que eu vou fazer?
Eu vou pegar as Fig Caption, né? Vou pegar as Fig Caption que a gente falou bastante delas, que a gente queria esconder. Então, eu vou esconder ela agora. Então, eu vou pegar a Fig Caption, abro aqui o escopo, abro a minha regra, e agora eu vou aplicar uma propriedade, tá? Então, a propriedade que eu quero aplicar é uma propriedade chamada display, tá? Então, aqui eu estou declarando uma propriedade. Display, dois pontos, né? Eu estou aplicando uma propriedade ao meu elemento Fig Caption, todos que ele encontrar. E eu quero que eles sejam none, eu quero que eles fiquem escondido, none nada, né? Tipo, escondido. Então, eles vão sumir no meu HTML, beleza? Propriedade e valor, tá? As mesmas coisas, algumas propriedades também eu quero aplicar para minhas imagens. Eu quero que elas tenham um máximo de tamanho. Então, vou colocar aqui display. Eu quero transformar... Beleza, acho que depois eu falo disso aqui, mas eu quero que elas tenham um máximo de tamanho aqui de 1.200 pixels. Então, aqui eu estou falando que eu apliquei uma propriedade de largura para minhas imagens e o máximo da largura é 1.200 px. Px é minha unidade de medida, tá? Então, elas vão ter um máximo de tamanho, ok? E também vou aproveitar e colocar algumas outras coisas aqui, tá? A gente está utilizando algumas tags, mas eu quero setar alguns padrões, tá? Então, no meu body, eu vou separar por vírgula, na minha figure, nas minhas imagens, quem mais aqui? Nas minhas divs, tá? Aqui eu estou aplicando um padrão, tá? Estou aplicando um padrão para todas as tags que eu estou utilizando. A gente chama isso de reset, tá? A gente vai resetar todo mundo. A gente quer que todo mundo seja igual, tá? Já falo um pouco mais sobre isso. Main, vai falando aí, Maria. O L, LI, O L, I, parágrafo, parágrafo, section, div, já pôs. já. Não lembro, mas Acho que são essas que a gente utilizou, né? São essas. qualquer então, coisa... para todas... Não, qualquer coisa eu adiciono depois. Beleza. Então, para todas as tags aqui, eu coloquei elas em filas aqui, ó, separado por vírgulas, eu quero que elas tenham uma regra padrão, tá? Então, o que eu quero que elas tenham, tá? Tipo, o que elas... porque assim, por que a gente está aplicando esse reset? Porque todos os navegadores, pessoal, eles têm um estilo padrão. E esses estilos padrões, né, que todo navegador tem, que eles aplicam, acabam atrapalhando a gente em alguns momentos, acabam atrapalhando, eles colocam espaçamento, né? Até se a gente abrir aqui o nosso site, ó, ele coloca espaçamento, deixa tudo meio separadinho, né? Tipo, a gente já viu um pouco mais sobre isso, a Maria mostra para vocês. Mas, ó, essas bordas laranjadas são margens que o navegador coloca, né? E isso pode atrapalhar a gente no futuro. Tem um article também, que o nosso colega comentou ali. Vamos ver onde é que ele está. Acho que ele está na seção de destaque. Na seção de destaque. Aí tem os títulos também. Tem footer também, Hudson. H1, H2 e footer. Por que a gente não usa o asterisco, Hudson? Por que a gente não utiliza o asterisco? Tá, a gente poderia usar esse cara aqui, né? Que vocês vêem nos cursos que vocês andam. Por isso que vocês têm que fazer o curso da Kenzie. A gente explica o que os outros cursos não falam, tá? E o asterisco é uma má prática, tá bom? Então, isso ninguém fala para vocês. Então, por isso que é interessante. Beleza, vamos lá. Por que eu não usei o asterisco aqui, tá, pessoal? Eu fiz aqui um reset, a gente faz um reset na mão, a gente poderia usar o asterisco. Mas por que a gente não utiliza? O asterisco é uma má prática, a gente utilizar. Porque o que ele faz, né? Diferente de você fazer um reset, aqui eu estou especificando, tá? Eu estou especificando o que eu quero que ele remova dos meus elementos. Tem coisas que eu não quero remover. Por exemplo, tem elementos que não têm margem, certo? Tem elementos que têm margem, tem elementos que não têm margem, tá? O asterisco, se você utilizar ele vai passar elemento por elemento do teu HTML, elemento por elemento, diferente do qual tiver lá. Ele vai ignorar se esse elemento tem margem, se ele não tem, se ele tem padding, ele vai passar elemento por elemento ali, fazendo essa formatação, né, esse reset. E não é muito bem o que a gente quer. Tá? Não é bem isso que a gente quer, né? Ele vai passar elemento por elemento, independente se tem ou não tem,
né? Isso é um problema, porque se você tem um CSS grande, você tem um site grande com várias páginas, vamos supor que você tem um site lá, 10 páginas, né? 10 páginas, e você coloca o asterisco, ele vai passar por todos os elementos ali, ó, independente se tem ou não tem. Tem elementos que não tem o que a gente quer resetar, então não tem por que ele passar a resetar esse elemento. Tipo, tem elementos que não tem margem, não tem padding, mas ele vai passar e vai tentar zerar esses caras. Só que isso é ruim. Em questão de performance para o nosso site, isso é ruim. Por que quando você entra num site, ele dá, às vezes, né, tipo, nem todos, né, tipo, e às vezes isso é só em site grande que dá essa diferença. Você entra lá, ele demora e monta tudo, carrega, né, tipo, o estilo. Geralmente, às vezes, né, tipo, difícil, mas às vezes pode ser o asterisco que esteja causando essa questão de performance no teu site, porque ele está indo cegamente zerando todo mundo, entendeu? Então é uma má prática você utilizar por questão de performance, por questão de escala do teu site, né? Ele vai crescendo, então não é uma boa você utilizar. Então aqui eu estou especificando, entendeu? Tipo, meu site pode crescer, eu estou especificando só o que eu vou utilizar. Então esses elementos eu quero que ele tenham um padding 0. Esses elementos específicos eu quero que eles tenham margem 0. Quero que seja box sizing, border box, por exemplo, list style none. Eu quero que a minha lista não tenha um formato de lista. Que mais, Maria, a gente poderia colocar aqui? Tá. Text decoration, né? A gente pode remover. Eu já explico o que é isso. Outline também, a gente pode remover. Beleza. E acho que é isso, a princípio. Qualquer coisa a Maria adiciona se ela precisar aí. Mas o que a gente está fazendo? Desses elementos em específico, não de todos, dos que eu estou utilizando, eu quero remover os paddings, o espaçamento. Padding é espaçamento interno do nosso elemento, né? Estou deixando zerado. Margem é a margem para fora, né? Então, se eu até comentar aqui, a gente pode ver isso lá na prática. Então, se eu venho aqui, ó, ele tem margem, né? Essa parte laranjadinha para fora. Tem alguns elementos que tem padding, os links têm essa decoraçãozinha aqui, né? Que é o underline nos links, né? Nas ULs tem padding, acho. Acho que dá para você mostrar. Nas ULs, né? Nas ULs tem padding. Nas ULs tem padding, ó, tem esse espaçamento do lado esquerdo, né? Que atrapalha a gente muitas vezes, né? Não sei por que meu elemento acaba atrapalhando. E além dos padding, tem esses pontos, né? São esses markers aqui, são esses pontinhos aqui que dão um aspecto de lista, né? E os títulos também tem espaçamento. Então, a gente tira isso, né? E só usa quando necessário. Veja só. Olha lá, juntou todo mundo e pronto. Opa, aqui esse cara tá muito grande, mas ó, já juntou todo mundo. A gente acabou de zerar. Os links perderam aquela formatação e perfeito. É isso que eu queria fazer. Então, em vez de usar o asterisco, você pode utilizar um reset padrão. A gente utiliza essa forma, mas você pode encontrar aí na web, né? Reset CSS, né? E geralmente eles dão para você aqui, ó, tem o CSS Normalize, tem vários que vocês podem utilizar, né? Já tem pronto aqui uma formatação, ó, em vez de usar o asterisco, galera, tá? Aqui, ó, só pegar e usar. Procurar CSS Reset no Google ali, em vez de usar o asterisco, é uma má prática, tá bom? Se você vê isso no curso, em algum curso que vocês estejam fazendo, lembrem da gente, lembrem do curso da Kenzie e não utilizem. Faça bonitinho. Ó. Pessoal, então vou passar para a Maria aqui.